de associações, federações, representações de trabalhadores que tiveram essa audiência. Uma solicitação de audiência com o presidente da Câmara dos Deputados para falar sobre a reforma da Previdência. É importante que a gente diga, hoje houve um importante ato dessas federações aqui, no anexo 2 da Câmara dos Deputados, com pouco tempo de mobilização e, surpreendentemente, com muita gente. Bom, que solicitação que foi feita pelo presidente da Câmara? Primeiro, com todos os motivos que já foram elencados, e os representantes das federações vão ter aqui a oportunidade de dizer para os senhores e para as senhoras, nós não aceitamos que essa reforma, que é um desmonte da Previdência Pública brasileira, seja colocada em votação do jeito que eles estão tentando fazer, a toque de caixa, sem amplo diálogo. Nem os representantes da base do governo conhecem o texto que eles querem colocar em votação. Primeira solicitação então, que foi feita ao presidente da Câmara, que ela não fosse colocada em votação. Segunda, se eles vierem a colocar em votação, que as galerias estejam abertas para que o conjunto das federações e dos trabalhadores possam acompanhar essa votação. A verdade é que eles não têm ainda a garantia dos 308 votos, eles não têm número de votos para aprovar a reforma da Previdência. O presidente da Câmara então ficou de dar um indicativo na quinta-feira se coloca em votação ou não a reforma da Previdência para esse ano. Se não colocar, o que a gente pede é que seja feita uma comissão geral, reativando o diálogo, para que no plenário da Câmara dos Deputados o conjunto das entidades e dos trabalhadores sejam ouvidos sobre o assunto. E que, além disso, a gente tem um compromisso que, depois dessa comissão geral, que em qualquer momento que, porventura, essa matéria viesse a ser apreciada ou votada, tem que ter galerias abertas para o povo poder participar. Isso é o mínimo. As entidades vão ter aqui a oportunidade de dizer. No dia 5 tem a convocação de uma greve geral. Essa reforma de desmonte é rejeitada pela maioria absoluta da população brasileira. E a gente está aqui para mostrar de maneira contundente que não vamos aceitar esse discurso que não é verdadeiro, que é uma reforma de retirada de privilégios. Não é verdade. Mas é importante que as entidades digam para vocês aquilo que foi falado na reunião e o que foi dito pelo presidente da Câmara. Só queria pedir que o deputado Chico Alencar pudesse aqui fazer uma complementação e logo depois a gente ouvisse as entidades. Portanto, a votação da modificação na Previdência. Eu prefiro essa classificação do que reforma. Não está assegurada para a semana que vem. Como o líder Glauber já disse, o presidente Rodrigo Maia falou com franqueza. Só pauto se tiver certeza, garantias de que será aprovado. E ele não tem essa certeza, está avaliando o quadro até quinta-feira. Assumiu o compromisso de anunciar. Segundo lugar, e aí não foi objeto nem da nossa conversa, nós estamos entrando com um requerimento de informações de 14 itens sobre essa propaganda milionária e enganosa que atribui ao servidor público a culpa pela má gestão da Previdência, por não cobrar, inclusive, a dívida de dezenas de empresas. Nós temos a relação dela toda aqui. Sabemos que entidades dos servidores também pensam em entrar na justiça, e isso foi dito lá, contra essa propaganda em horário nobre dos veículos de rádio e TV que ofende o servidor público, composto na sua absoluta maioria por gente trabalhadora e que não ganha nenhum salário de marajá. Aliás, quanto a salário de marajá, nós temos uma comissão aqui na Câmara que está concluindo seus trabalhos para que se limite ao teto constitucional. E olha, tem muito lobby lá para isso não acontecer. Portanto, estamos avançando na transparência e queremos que, exemplo de hoje, a Câmara não vire um bunker ao qual ninguém tem acesso, ao qual ninguém se aproxima. Hoje foi uma manifestação
expressivo, importante, aqui do lado, que teve todos os seus momentos bem negociados, sem a repressão usual, sem gás pimenta, sem gastar recursos do Estado para atacar trabalhador. O grupo ficou retido na Catedral pela Polícia Militar do Distrito Federal, a partir de uma negociação, que era absurda essa restrição de direito de vir, veio para cá também. Então nós queremos isso também, dia 5, dia 6, o dia que tiver essa votação. Uma opinião, estou achando que mesmo essa pseudo-reforma aí desidratada pelo governo, subiu no telhado, eles não têm nenhuma garantia quanto à sua base. Não estão sabendo fazer nada desde o início, bocadura torta. A oposição está sentindo que clima na base do governo, não nas lideranças, mas naquela base que não está aparecendo para falar sobre a reforma da Previdência. Exatamente, quando não está aparecendo para falar é sinal de que não está satisfeita. A gente vê que na natureza da política brasileira, a maioria dos deputados já começou a pensar na eleição do ano que vem e não quer ter nenhum desgaste, sabe que a carinha vai para o poste. Mas aí o mais é com as entidades, com os trabalhadores. Boa noite, meu nome é Rogério Marzola, sou o coordenador-geral da FASUBRA, Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Instituição de Ensino Superior, mas aqui falando em nome de todos os servidores federais, tanto do FONASEF, do Fórum Nacional de Entidades e Servidores Federais, como também do FONACAT, que é o Fórum das Carreiras Típicas do Estado. A nossa conversa com o presidente da Casa foi para poder situar a situação dessa reforma e como é penalizado os trabalhadores desse país com ela. Enquanto o governo não cria novas fontes de receita com a reforma, ele apenas busca reduzir direitos dos trabalhadores, reduzindo seus benefícios que passam toda a vida contribuindo, não tira nenhuma medida concreta para poder mexer na DRU, que hoje retira 30% dos recursos da União, para poder mexer nas isenções fiscais e nas sonegações que de fato drenam os recursos desse país. Então, por conta disso, o governo vem com uma série de propostas, como por exemplo, aumentar a idade de homens e mulheres para poder se aposentar e também aumentar o tempo de contribuição. Essas medidas resultam em redução do valor dos benefícios e uma dificuldade crescente para conseguir chegar na idade que possa ter cumprindo as regras para se aposentar. Hoje, nossa perspectiva é que reduza drasticamente no futuro a possibilidade de expectativa de vida após os prazos colocados. E particularmente no setor privado, nós bem colocamos essa demanda, mesmo sendo servidores federais, o setor privado é ainda mais penalizado. Com a reforma trabalhista, com o trabalho intermitente, com a facilidade das regras para demissão de trabalhadores, esses aí têm ainda mais dificuldade de atingir os 40 anos de contribuição. Então é necessário que essa casa reveja aonde de fato deve ser colocado o ônus dessa crise, que não é sobre os trabalhadores. Sabemos que o governo opera com muita pouca sensibilidade com relação a esses argumentos, mas por outro lado também vê a sua base parlamentar sofrer uma erosão diante das possibilidades das eleições. Então a nossa... O presidente Rodrigo Maia deu algum retorno, alguma resposta imediata? Ele colocou que até essa próxima quinta-feira vai ser definido se vai ser mantido ou não o calendário de votação. O governo não tem posição fechada agora com relação ao calendário, se vai manter a perspectiva do dia 6 da semana que vem ou não, mas até essa quinta-feira ele vai então colocar se vai haver ou não a votação da reforma nesse ano. Na medida que hoje os parlamentares têm colocado preocupação do desgaste que é colocado, porque a opinião pública está contra as reformas, obviamente essa base parlamentar dele sofre essa erosão. Nós estamos orientando em todo o país que se paralise, vamos parar o país no dia 5 de dezembro, para poder aumentar essa pressão sobre os parlamentares, para poder de fato inviabilizar a votação dessa reforma. Nós queremos sim que haja um amplo debate sobre as razões da crise do país, sobre as razões da crise da Previdência, onde de fato está a saída do dinheiro e esse debate passa por onde? Por trazer a sociedade para a discussão, por uma comissão geral dentro da Câmara, por um amplo debate ao longo do ano que vem e por galerias lotadas, porque não se pode dizer que a população tem que estar afastada da hora dessa decisão. Outra medida que nós também conversamos com o presidente da Câmara foi a situação das várias medidas que estão no Congresso, seja da negociação coletiva, seja da questão da MP 805, que é a que suspendeu vários acordos firmados entre o governo e entidades sindicais. Inclusive elevou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores.
Nós não chegamos a uma posição consensual com relação à elevação da alíquota, mantém a perspectiva de que a mesma deve ser elevada, mas o próprio presidente da Câmara reconhece que é muito ruim quando o governo firma acordos com os trabalhadores, quando estabelece uma série de projetos de lei que foram convertidos em lei, estabelecendo essas relações de trabalho e de carreira dos trabalhadores, e depois chega uma medida provisória para suspender tudo que foi aprovado pela Câmara. Nós temos hoje cerca de 40 entidades aqui presentes, que foram recebidas pelo presidente da Câmara, pela limitação que ele colocou, foram recebidas 8 entidades. Mas essas 8 falaram em nome do conjunto do Funcionário Público Federal. Então, hoje a gente tem 1 milhão de pessoas entre ativos e aposentados que estavam expressos aí por essa nossa interlocução. E a perspectiva nossa é que a mobilização que nós criamos hoje aqui, colocando a situação realmente aonde está essa crise da Previdência, que é da política do governo de garantir os superávites dos banqueiros, nós agora vamos construir o dia 5 por todo o país, voltando para os estados, para que assim os parlamentares em cada uma de suas bases sofrerem a pressão dos trabalhadores, dos servidores públicos e da população em geral, e poder rever então o seu voto para que o governo não tenha condições de votar fora da Previdência e assim atingir um direito muito caro dos trabalhadores, que é o direito da Previdência conquistado ao longo de décadas de lutas e que agora está ameaçado. Então, um pouco essa preocupação que eu queria colocar para vocês aqui hoje. Só uma pergunta, vai ter uma campanha contra os deputados que votarem contra os trabalhadores? Sim, nós já temos feito a situação de expor os parlamentares, mesmo os que têm votado nas comissões. Isso é uma prática nossa e para que a população saiba de fato qual é a posição de cada uma. Mesmo na reforma trabalhista, nós já fizemos isso, de expor os deputados que votaram para extinguir vários direitos estabelecidos na CLT e também na reforma da Previdência, os parlamentares que votarem contra os trabalhadores, se vier de fato a ser colocada em votação essa reforma, vai ser divulgada por todo o país, por todos os estados, quais parlamentares estão traindo o povo brasileiro, votando contra uma coisa que a população já disse claramente na opinião pública, que ela é absolutamente contrária a isso aí. E por fim, nós também estamos denunciando uma situação que o governo diz que a falta de recursos orçamentários, mas no entanto destinou agora o Congresso mais 99 milhões de reais para fazer campanha nos meios de comunicação para tentar iludir a população de que a reforma seja algo bom e que é necessário acabar com alguns trabalhadores serem muito beneficiados. Não é nada disso, a campanha é uma farsa e nós queremos deixar muito claro isso, que na verdade o que o governo está fazendo é tirar da população o seu direito a se aposentar com dignidade, com uma coisa que é básica para qualquer expectativa de vida das pessoas. O Fonacate participou também da reunião? Também aqui teve presente. Dia 5 de dezembro o país vai parar então isso. Dia 5 vamos parar o país, com certeza.